Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma aula para a glória de Deus, que possa ser uma grande bênção nas nossas vidas, no nome de Jesus. Mas como sempre, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, que o Senhor se mova poderosamente conforme todo querer e vontade do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, te louvar, te exaltar, te bendizer. Pedimos a Deus que tudo aqui, Senhor, aconteça conforme o teu querer, Pai. Toma frente, ó Deus, em nome de Jesus. Que o doce Espírito Santo se mova poderosamente. Fala conosco, nos ensine, Senhor, nos ajude a prosseguir, Pai. É no nome glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus que oramos e já te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos para mais um livro, né? Estamos estudando Pentateuco e vamos começar hoje falando do livro de Levítico. Também vai ser um momento muito precioso, um tempo muito precioso. Com certeza, gente, Deus vai falar conosco, vai nos ensinar mais um pouquinho. Ontem eu estava pensando, Senhor, que tremendo, que coisa fantástica, Deus, que é a Tua palavra, que surreal, que presente que só Deus poderia nos dar. Você pode ler a Bíblia, gente, a vida toda, todos os dias, sempre Deus vai ensinar para nós uma coisa nova. Ninguém sabe tudo. Isso não vai acontecer, porque todo dia Deus revela algo tremendo para nós. E isso é muito legal, é surreal isso. É maravilhoso, é magnífico, como Ele é mestre, como Ele é Senhor absoluto das nossas vidas mesmo, e como é precioso, não se cansa, essa palavra ela é tremenda, todo dia tem uma coisa nova que a gente aprende, você pode ter lido, você pode, às vezes você escuta pessoas falar, eu já li a Bíblia tantas 100 vezes, gente, mas é uma vida toda, todo dia, todo momento Deus ensina, e olha, eu choro com a palavra de Deus, eu me encanto com a palavra de Deus. Cada dia que eu estudo a palavra, mais eu me encanto com Deus. Eu exalto mais ainda o Senhor. Ele é um Deus que, Senhor, eu estou lendo, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso. E com a palavra a gente vai aprendendo. Então é surreal. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Só temos que agradecer ao Senhor, porque Ele é o mestre, Ele ensina. E a gente não tem que ter vergonha de dizer, não sei, eu vou buscar, eu vou estudar para Deus falar comigo. Não tenha vergonha, porque a Bíblia é surreal, é sobrenatural. Todo dia a gente aprende, todo dia Deus vai falar com a gente, todo dia Ele vai nos ensinar, todo dia Ele vai direcionar nosso caminho, todos os dias nós vamos nos encantar com a palavra. Todo dia, gente, sem exagero, todos os dias Deus tem uma coisa nova para falar com você, para falar comigo, para nos ensinar. Então, ninguém sabe tudo. Isso que é da gente se jogar mesmo diante desse Deus, se render mesmo diante dele, reconhecer que sem ele nada somos, nada temos, nada podemos fazer, sabe? Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. E realmente, João Batista disse, convém que eu diminua e que o Senhor cresça. Quanto mais a gente diminuir, mais Ele vai crescer na nossa vida. Mais a gente vai ver o tamanho do nosso Deus. Quando a gente acha que a gente já viu tudo, Ele se mostra maior. Ele realmente cresce. Esse Deus é grandioso. E quando a gente fala que esse Deus é grandioso, a gente não consegue medir, porque Ele sempre vai surpreender, Ele sempre vai ser maior daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei. Que Deus grande, que Deus tremendo, que Deus poderoso, Ele vai se mostrar maior. Quanto mais a gente diminuir, quanto mais a gente se colocar no nosso lugar, né? No nosso lugar mesmo,
de aprender com João Batista, convém que eu diminua, mais ele vai crescer, mais nós vamos ficar encantados, impressionados, impactados, né, com a grandeza do Senhor e com a grandeza da sua palavra. Então eu amo a palavra, eu amo a palavra, eu amo a palavra de Deus. Posso ficar horas falando do amor de Deus e aprendendo com Ele, eu posso ficar horas. E minhas lágrimas não vão secar, porque Ele me encanta todo dia, toda hora, todo momento. Eu escuto uma palavra, eu escuto uma pregação, eu choro. Eu escuto, o Espírito Santo fala ao meu coração, a gente chora mesmo. A gente vai ler uma passagem que você já leu, e já releu, você vai ler de novo, e aí só me resta chorar, só me resta me encantar cada vez mais com o Senhor. E Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, Pai, com a minha vida, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada, Deus, por nos amar tanto e por nos ensinar tanto. Então fica firme, peça para o Senhor para você amar a palavra. Vamos estudar junto, vamos conhecer cada dia mais o Senhor, cada dia mais. Não é vergonha para ninguém, gente. É um privilégio, é um presente, é surreal. Todo dia a gente aprende com o Senhor. Todo dia, todos os dias, Ele tem uma palavra para me ensinar. É demais, gente, é demais. É lindo demais. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos lá, porque senão eu vou ficar só falando nessa aula aqui, né? Vamos lá, vamos falar da palavra. Vamos começar então estudando sobre o livro de Levítico, que no hebraico é Vaikra, V-A-I-C-R-A, Vaikra, que significa e chamou o Senhor, né? E chamou o Senhor. Lembra? Eu já falei em aulas passadas que no hebraico, sempre as primeiras frases do livro é o nome do livro, né? Então aqui, ó, no primeiro capítulo de Levítico, e chamou o Senhor, Vaikra, e chamou o Senhor. Então sempre no comecinho do livro tá ali o nome do livro, né? Isso no hebraico, tá? No grego, Levítico, né? É a nossa tradução para o português, Levítico. Então vamos lá. Conforme é indicado no seu nome, Levítico, esse terceiro livro de Moisés, salienta a função dos sacerdotes de Israel, aqueles membros da tribo de Levi que Deus escolheu para servir em seu santuário. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. Deuteronômio capítulo 10, versículo 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Muitos cristãos, por causa disso, imaginam que Levítico é uma espécie de manual técnico que fornecia orientação aos sacerdotes antigos sobre os detalhes de cerimônias que não são mais observadas pelo povo de Deus. Em resultado disso, o livro de Levítico é atualmente a porção menos apreciada do Pentateuco. Então eu quero te convidar a apreciar esse livro, tá? Realmente é um livro menos apreciado. Às vezes é menos entendido. Eu quero te convidar para a gente ir aí no mais profundo com esse livro lindo, maravilhoso da Palavra de Deus, tá? Na realidade, porém, sua mensagem era originalmente dirigida a todos os crentes. Suas verdades continuam revestidas de significação primária para o povo de Deus, pois o livro de Levítico constituiu a primeira revelação detalhada acerca do vigoroso tema do grande livro como um todo, a saber, do modo pelo qual Deus restaura a si mesmo homens perdidos. Tanto a atividade redentora de Deus como a resposta da apropriação
que se espera da parte do homem são sumariadas no versículo-chave. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus, né? Em Levítico 20, 26, a gente vai ler isso. Então, isso aqui é o que é o que o Senhor vai ministrar muito no nosso coração em Levítico, ó. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Então, isso é que está no coração de Deus e o que muito esse livro vai nos ensinar a respeito desse desejo do coração de Deus, de que sejamos santos. Guarda isso no teu coração. Levítico vai nos ensinar isso. Sejais santos, porque eu sou santo, né? Diz o Senhor. A fim de obter a salvação e de restaurar o homem do seu Criador, tornava-se necessário prover um meio de acesso a Deus. A primeira metade de Levítico, capítulo do 1 ao 16, assim sendo, apresenta uma série de ações religiosas que pinta o caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando-os de seus pecados e das consequências destes, os diversos sacrifícios, né, do capítulo 1 ao 7, eram antecipação da morte de Cristo no Calvário, onde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser resgatados da nossa culpa. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Marcos 10, 45. Marcos, capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os sacerdotes levíticos, dos capítulos 8 e 10, portanto, prefiguravam o fiel serviço de Cristo ao fazer reconciliação no tocante aos pecados do povo. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Você viu que lindo? Olha, pelo que convinha que em tudo fosse igual aos irmãos, semelhante aos irmãos. Sabe por quê? Para ser misericordioso, apesar de ser imaculado, de não ter pecado, de ser santo, o Senhor se fez semelhante a nós e foi misericordioso com as nossas vidas. Coisa, gente, que quando a pessoa ela está em Cristo, ela está fugindo do pecado, é muito difícil ter misericórdia. As pessoas, elas nem sempre conseguem exercer a misericórdia com o pecador. E Jesus, ao contrário, diz que ser semelhante, está perto, está por perto, mesmo sem pecado, mesmo santo, ele exerceu a misericórdia, né? Isso é demais, esse é o nosso Deus. As leis sobre higiene, dos capítulos 11 ao 15, serviam de lembretes constantes do arrependimento e da separação das impurezas que devem caracterizar os remidos. Lucas 13, 5. Lucas capítulo 13, versículo 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então isso fala do arrependimento, fala da limpeza, né? Enquanto o grande dia do culto expiatório proclamava o perdão de Deus, aqueles que se humilhassem em
confiante entrega ao Cristo, que ainda haveria de prover acesso ao próprio céu. Hebreus 9:14. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Esse sangue é que purifica minha mente e me faz servir esse Deus que é vivo e me tira das obras que eram obras mortas, que nos levavam à morte eterna, Porém, a salvação não consiste meramente na separação do que é errado. Envolve uma união positiva com aquilo que é correto. Por isso é que a segunda metade de Levítico, capítulo 17 ao 27, apresenta uma série de padrões práticos aos quais os homens precisam moldar-se, vivendo em santidade. Isso inclui expressões de devoção em questões cerimoniais e de adoração, porém centraliza sua atenção em questões que envolvem a conduta diária. O próprio Cristo sintetizou a lei divina. Mateus, do capítulo 22, versículos 37 ao 40. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ao falar de um amor de todo o coração a Deus, e ao citar um trecho dessa seção de Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está em Levítico 19, 18. Levítico 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, Jesus ministrou essa palavra, Jesus nos trouxe essa palavra poderosa, trazendo para os dias de hoje a lei, Qual é a lei? A lei que deve ser cumprida. Assim sendo, o livro de Levítico existe primariamente como uma legislação proferida por Deus. Chamou o Senhor a Moisés e lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes. As duas narrativas históricas, nos capítulos do 8 ao 10, 24, do 10 ao 23, servem de pano de fundo para as questões legislativas e a única outra variação quanto à forma, o sermão final e exortativo de Moisés, no capítulo 26, ainda é seguida pela lei que regulam questões que em si mesma não são obrigatórias. E o autor desse livro, Levítico, é Moisés. Moisés escrevendo aí o terceiro livro, que é muito importante. Então, esse livro de Levítico que nós vamos estudar, ele vai falar das leis, das cerimônias, e tudo vai apontar para Cristo. E nós vamos amar esse livro. Um livro que é de certa forma, um pouco esquecido, não muito lido, não muito falado, porque é difícil de se entender. Porém, o Mestre, o Espírito Santo, está conosco e nos ajuda a entender a sua palavra e amar essa palavra. E nós vamos amar esse livro. Nós vamos amar essa palavra maravilhosa.
Hebreus 9:14. Vamos ler novamente. Nós já lemos, nós vamos ler novamente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então que o Senhor, através do sangue de Jesus, lave mesmo, purifique nossas mentes e que a gente possa viver um novo tempo, deixando de fora da nossa vida toda obra morta, tudo aquilo que quer nos separar do Deus vivo, e que essa consciência lavada, limpa, restaurada, possa nos dar a graça, entendimento, compreensão das coisas do Senhor, compreensão a respeito da palavra de Deus, e que a gente possa viver o melhor do Senhor nesse estudo sobre o livro de Levítico. Eu creio que é um tempo muito saudável, muito precioso e muito maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Então vamos ler Levítico no capítulo 1 até o versículo 17. Chamou o Senhor a Moisés, falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue, expirgerão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Daqui a pouco a gente continua. Glória a Deus por essa leitura. Levítico é um livro fechado para quem não possui a chave divina. E essa chave é Cristo, a quem encontramos aqui em todos os aspectos do seu sacrifício e sacerdócio. Para o crente existe um único sacrifício oferecido de uma vez por todas, plenamente suficiente. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Uma vez, gente, é o suficiente. Esse sacrifício é suficiente. Glória a Deus pela morte de cruz de Jesus Cristo, pela sua ressurreição. Esse é o único sacrifício, é o único sangue que o Todo-Poderoso Pai Eterno aceita. Esse sangue que foi derramado na cruz, esse sangue precioso que traz a mim e a você a salvação. Por favor, entenda, não tem sacrifício que a gente possa fazer por nossa salvação que seja aceito por Deus. Já foi entregue. Todo o livro de Levítico vai apontar, o sacrifício vai apontar para Cristo. E na nova aliança, esse sacrifício que já foi feito é único, é suficiente. O primeiro entendimento que você tem que ter do livro de Levítico é que todos esses sacrifícios que a gente vai estudar, que a gente vai ler, isso apontava para Cristo. Então, hoje em dia, esses sacrifícios, ele foi em um só sacrifício, que foi o derramar do sangue de Jesus, trouxe a salvação, a libertação e o perdão dos meus pecados e dos teus pecados. Então, o sacrifício que o Senhor Deus aceita é o sacrifício de Cristo. Para Deus olhar para mim, Jesus tem que estar na minha vida. Jesus tem que estar na minha vida. Às vezes as pessoas pensam, por que Deus não olha? Por que Deus não olha para o mendigo que está na rua? Por que Deus não olha
para as guerras que está acontecendo no mundo, para a fome que está acontecendo no mundo. Não é isso. É porque que ele não olha para Cristo. Por que quem está morrendo de fome não olha para Cristo? Por que não está sendo anunciado a Cristo? Porque quando Jesus está naquela situação, os olhos de Deus, o pecado não deixa que Deus veja. Quando Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, a Bíblia diz que ele sentiu a ausência de Deus. Pai, Deus meu, por que me deixaste? Por que me desamparaste? Porque naquele momento o Pai só viu o pecado. Naquele momento o pecado tomou conta do mundo e o Pai não viu. E Jesus sentiu essa ausência, sentiu essa separação, porque o pecado faz isso. Não é porque Deus não olha, é porque o homem não olha para Deus. Por que o homem não se entrega para Jesus? Por que não aceita esse sacrifício? Então a nossa obrigação é ir às ruas, a ir a essas pessoas e falar que o pecado nos separa, o pecado nos afasta de Deus. E esse sacrifício de cruz é a chance que o mundo tem de ter uma vida eterna com o Senhor. Então a gente precisa entender isso, somente um sacrifício é suficiente e trouxe a mim e a você salvação. E nós precisamos anunciar isso ao mundo. E quando as pessoas perguntam isso, por que Deus não olha? Por que Deus não vê? Se Deus existe, por que existe tanta maldade? Existe porque as pessoas não estão em Deus. As pessoas estão no pecado. Elas aceitam e vivem o livre-arbítrio. Eles não aceitam esse sacrifício. Não aceitam ser limpos por esse sangue. Ou não conhecem ainda a história. Não conhecem Jesus Cristo ainda. Então elas estão longe de Deus. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus misericordioso. Eu quero dizer até que muitos desses que estão no mundo, muitas vezes, por intercessão de pessoas de Jesus, de Cristo, o Senhor Deus envia os seus anjos. Ele dá ordem aos seus anjos a respeito de muitas dessas pessoas que não morreram, que não tem explicação para o tipo de vida que estão vivendo e não morreram. É a intercessão, é a oração, é o amor de Deus, mas há uma separação. Para essas pessoas ainda o véu não se rasgou. O pecado ainda domina sobre a vida de muitas pessoas. Então não é que Deus não veja, não é que Deus não chore, não é que Deus não queira transformação. É essas pessoas que precisam entender que só um sacrifício pode transformar a vida delas, assim como tem transformado a nossa. É muito fácil colocar culpa em Deus. É muito fácil dizer por que Deus não olha, por que Deus não vê. É muito fácil quando nós estamos passando por uma situação que às vezes a gente buscou, dizer, Deus, o Senhor não está vendo isso. É muito fácil, né? Mas difícil mesmo para algumas pessoas é se render, é buscar o Senhor, é pôr a nossa vida no altar, porque quando isso acontece, você tem um dono, eu tenho um dono, e Ele cuida, e Ele é fiel, e Ele diz, olha, eu sou o teu pastor, e Ele garante, nada te faltará. Só que as pessoas só querem a segunda parte, nada te faltará. Ele disse, o Senhor é o meu pastor. Você tem que ter um dono, você tem que ter um Deus, único e verdadeiro, e somente através desse sacrifício de cruz. É assim, dessa forma, e nada muda isso. E muitas pessoas vão rejeitar esse amor, mas graças a Deus estamos debaixo dessa graça e vamos anunciar para muitas pessoas, e essas pessoas vão se render a esse Deus, em nome de Jesus. Mas, ao descrevê-lo em todas as suas diferentes características, o Espírito de Deus nos dá várias figuras complementares uma às outras. Várias figuras para completar umas às outras. E é por isso que Levítico vai falar das leis e dos holocaustos e vai nos ensinar aqui cada oferta e o seu significado, né? Em cada oferta que era oferecida e o seu significado. Holocausto é mencionado em primeiro lugar porque representa a parte de Deus na obra de Cristo. É expressa no Novo Testamento em passagens como João 10:17. João, capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida
para tornar a tomá-la. Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Filipenses 2:8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então essa foi uma oferta de amor. Jesus se entregou. Ele não foi obrigado, ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Quando pensamos na cruz, ao invés de contemplarmos a nossa salvação, primeiro consideremos a satisfação que Deus encontrou na pessoa e obra do seu Santo Filho. 3 tipos de vítimas poderiam ser apresentadas para essa oferta. Algumas diferenças eram evidentes na maneira de ofertá-las. Por exemplo, apenas as ofertas de animais eram cortadas em pedaços e colocadas sobre o altar. Mas, em cada caso, subia um aroma agradável ao Senhor. Tal foi o efeito do fogo do julgamento que recaiu sobre a santa vítima na cruz. Expôs nos menores detalhes a excelência da oferta sem mácula. Antes, Deus falara do Monte Sinai, não permitindo que ninguém se aproximasse. Agora fala da tenda da congregação, as nuvens sobre o propiciatório, no Santo dos Santos, deixando o adorador se aproximar dele por intermédio das ofertas. Oferta, descreve-se 5 tipos. Primeiro, o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, pelo pecado e pela culpa. Quem busca Deus há de começar com a 5ª oferta da escala, que é uma oferta por causa da maldade humana. Só depois de se seguir o caminho prescrito para obter a comunhão com Deus, que pode haver oferta voluntária e espontânea, especialmente a primeira da escala, um holocausto de aroma agradável ao Senhor. Todas as ofertas tinham algo em comum e simbolizavam alguns aspectos da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Holocausto, cujo significado básico é de fazer subir em fumaça uma oferta total, do qual os demais sacrifícios são apenas modificações. Nossa palavra holocausto significa totalmente queimado. Esta oferta significa a dedicação completa a Deus, daquele que a oferecia, e tipifica Jesus Cristo, ao se oferecer imaculado a Deus para fazer seu inteiro agrado. Na seleção da vítima, tanto o rico como o pobre podia trazer uma oferta aceitável, fosse um novilho ou fosse uma rola. O macho sem defeito representa Cristo na sua perfeição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Imaculado e incontaminado, sacrifício perfeito. O sacrifício se oferecia no altar do holocausto, à porta do tabernáculo. Depois de o ofertante se identificar com o animal que o substituiria, aceitando sua posição de pecador, pedindo expiação
com o simples gesto de pôr a mão sobre a cabeça do holocausto, igualmente o simples ato de estender a mão da fé para a pessoa de nosso substituto Jesus Cristo identifica-nos com o Salvador que levou nosso pecado sobre si. A morte do animal no lugar do ofertante enfatiza que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A aspersão do sangue sobre o altar era sinal de que a vida fora oferecida. Vinha então a queima da carne, a remissão de pecados, vincula-se ao derramamento do sangue. Hebreus 9, 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário o sangue de Jesus na nossa vida. Não há remissão. Não se engane, não engane pessoas, não são boas obras, não são outros tipos de sacrifícios, somente um. Eu preciso do sangue de Jesus na minha vida. Você precisa do sangue de Jesus sobre a tua vida, porque esse sangue é o que o nosso Pai Eterno recebeu e recebe para sangue de sacrifício, para perdão do meu e do teu pecado. Louvado seja Deus por isso. A expressão aroma agradável, tão comum neste livro, significa de boa aceitação e se aplica sublimemente à ternura do amor de Cristo, que foi ao ponto de se oferecer como expiação totalmente satisfatória aos olhos de Deus. Aplica-se também à vida de amor, de fé e de dedicação que os crentes devem viver pelo poder de Cristo. 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E as ofertas de bondade, amor e colaboração que os irmãos em Cristo dão em prol dos homens e da obra. Filipenses 4, 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18.